Eu finalmente assisti Five Nights at Freddy's. E apesar de eu não conhecer muitos jogos e não saber absolutamente nada sobre a lore, eu achei que esse filme não tem muita vibe de Five Nights. Porque no jogo você é um cara encurralado numa sala de segurança minúscula, preso dentro de um restaurante cheio de boneco assassino querendo te matar. É bastante tenso. Já nesse filme, o cara vai pra esse restaurante também, só que ele só dorme. A parte que era pra ser assustadora, o maluco tá dormindo. Não tem nada de assustador nesse filme. Sem contar que todo filme de terror tem gente burra que morre de maneira estúpida. Mas esse filme se supera. Mas enfim, vamos analisar esse filme. Mike é um rapaz que tenta criar sozinho a sua irmã mais nova, Abby. Mas ele mal consegue se sustentar. Sim, o Mike é o nosso querido Pita dos Jogos Vorazes. E parece que ele tá mais depressivo agora que ele tem que trabalhar CLT do que quando ele tinha que participar de um jogo de matar gente. E é exatamente por isso que eu sou uma das 3 pessoas que fazem parte do fandom do Pita. Pita, nós te amamos, cara, nunca mude. No emprego dele como segurança do shopping, ele avista um homem puxando uma criança pelo braço e ele vai lá e simplesmente espanca o cara, achando que ele tava tentando sequestrar o garoto. Mas na verdade ele só era um pai escroto brigando com o filho. Por isso que a gente adora o Pita. Obviamente ele é demitido e ele vai até uma agência de emprego, mas o orientador diz que a ficha dele é péssima. Além de espancar um pai, ele tem um extenso histórico de demissões. Ele nunca dura mais do que alguns meses no emprego. O cara é o Usain Bolt das demissões. Ele tinha que achar uma vaga pra trabalhar no conselho tutelar. Não ia ter mais um pai batendo nos filhos. E mesmo com um currículo horroroso desse, a expressão do orientador muda completamente depois que ele vê o nome completo do Mike. E ele até diz que tem uma vaga pra ele, mas não paga muito bem e ele vai ter que trabalhar de noite. Mas o Mike não aceita porque de noite ele tem que cuidar da irmã. E se ele for negligente com a irmã, ele mesmo vai ter que se espancar. Então ele volta pra casa e vai de berço. E é engraçado que ele tem um ritual pra dormir toda noite. Ele toma remédio controlado pra insônia, ele coloca uns sons de passarinho no fone de ouvido e ele fica encarando um pôster de Nebraska que fica no teto do quarto dele. Primeiro que eu acho que esse cara é 100% neurodivergente. Ele deveria ir no médico. Mas enfim, ele faz isso pra induzir um sonho em específico. Acontece que quando ele era pequeno, o irmão mais novo dele, o Garrett, foi sequestrado bem na frente dele. Só que ele não se lembra do rosto do sequestrador. E ele acredita que se ele continuar sonhando continuamente com esse momento, uma hora ele vai se lembrar de algo útil. Mas claramente isso não tá dando certo. Ele só tá ficando viciado em remédio e agredindo o pai no shopping. No outro dia ele encontra a professora da Abby e a tia dele na escola. E a tia avisa que ela está entrando com um pedido da guarda da Abby, porque realmente o Mike mal consegue se sustentar. E ele até considera dar a guarda da criança, mas ele sabe que a tia dele nem gosta da Abby. Ela só quer receber auxílio do governo. Que não faz o menor sentido porque ela já é rica. Se o Mike mal consegue sobreviver com esse auxílio do governo, por que ela acha que esse dinheiro ia fazer diferença pra ela? Ela vai ganhar uma cesta básica com amendoim azedo, panetone duro e um feijão enlatado de 2019. Você vai gastar muito mais com essa criança do que o valor do auxílio. Primeiro que essa menina fala com um amigo imaginário, então você já vai ter que gastar com um psiquiatra. Segundo que você mora nos Estados Unidos, nada aí é de graça. Mas a professora diz que realmente o Mike precisa arranjar o emprego logo, porque senão o juiz provavelmente vai dar a guarda pra tia dele. Então ele liga pra agência de emprego e pergunta se aquela vaga ainda está disponível. E obviamente que tá, ninguém quer essa vaga arrombada. O orientador explica que ele vai trabalhar durante a noite num restaurante abandonado chamado Freddy Fazbear's Pizza. O lugar costumava fazer muito sucesso nos anos 80, mas ele fechou e o dono não quer se livrar dele ainda. Então o trabalho do Mike é muito simples, é só não deixar ninguém entrar no restaurante. Daí o Mike deixa a Abby sob os cuidados da Max, a babá, e vai trabalhar. Chegando lá, ele encontra uma fita cassete com o nome dele contendo as instruções do trabalho. E na fita eles também explicam que o diferencial desse restaurante eram os animatrônicos, que são esses bichos mecânicos enormes movidos a bateria. E eu sei lá como que nos anos 80 tinha toda essa tecnologia, mas tudo bem. A bateria desses bichos devia ser a bateria de um Celta. Daí o Mike se ajeita na sala dele, na frente dos monitores das câmeras de segurança, e logo no primeiro dia ele já dorme no trabalho. Depois o maluco não sabe porque que ele é demitido de todos os empregos. Eu juro, esse cara dorme mais nesse filme que o Leonardo DiCaprio no Inception. Isso me deixa muito revoltado. A gameplay do jogo do FNAF é tipo: olha a câmera, fecha a câmera, abre a porta, fecha a porta, acende a luz, apaga a luz, olha as horas, checa a bateria, toma susto. Já a gameplay do filme é tipo:
Quem assiste esse tipo de filme definitivamente não tem amor próprio. Aliás, você sabia que dia 28 é o dia do amor próprio? E nada melhor que comemorar essa data com a Manual, que oferece o melhor tratamento para calvície cientificamente comprovado. E você nem precisa sair de casa. É só responder um questionário online e um médico vai te indicar um tratamento personalizado para você. Aí os produtos chegam até você com frete grátis. E numa embalagem bastante discreta. E não se preocupe que você vai ter acompanhamento médico gratuito durante todo o seu tratamento. A Manual te ajuda a recuperar o seu cabelo e a sua autoestima, seja o seu caso inicial ou um pouco mais avançado. É só seguir corretamente a prescrição médica que os primeiros resultados costumam aparecer após o 4º mês, como você mesmo pode ver nessas fotos de clientes satisfeitos da Manual. E aproveita que se você usar o meu cupom SEIJINHOCOMENTA, você vai ganhar 40% de desconto na sua primeira compra. Mas corre que esse cupom é por tempo limitado. Então confere o link na descrição e comece a praticar o amor próprio com a Manual. Agora de volta pro vídeo. E outra coisa, eu achei muito ruim que as câmeras de segurança desse filme não tem importância nenhuma. Você pode remover elas completamente do filme que não faz diferença nenhuma. Enquanto nos jogos, esse é um dos elementos mais importantes. Se não o mais importante. É tipo fazer um filme do Sonic e não colocar um close do pezinho dele. Essa coisa mais importante pro fandom esquisito do Sonic. Enfim, o Mike sonha com a mesma cena de sempre, só que dessa vez aparecem umas crianças no sonho dele. Ele corre atrás delas igual um sequestrador de criança, mas ele tropeça e acorda na vida real. Ele volta pra casa, agradece a Max por cuidar da Abby e promete a ela que um dia ele vai pagar ela. Mas peraí, você é maluco de contratar uma pessoa pra cuidar da sua irmã e não pagar ela? Tipo, o próprio Mike tá sendo pago pra olhar as câmeras de segurança e ele só dorme no trabalho. Imagina então uma desgraçada que não tá nem sendo paga. Não tem como ele perder a guarda da Abby se ela estiver morta. Mas mal ele sabe que a Max tá sendo paga pela tia dele. Ela foi contratada pra procurar alguma evidência de atividade criminosa do Mike, pra ele perder a guarda da Abby. E assim, essa vagabunda da tia dele tá se dando a todo esse trabalho contratando uma espiã pra ganhar míseros R$600 do governo. Esquece o Five Nights, eu quero ver um filme sobre essa idiota. E o garçom do restaurante que eles estão é o cara do The Game Theorist, que é muito conhecido por fazer vídeos sobre FNAF. Aí eu fiquei com um pouco de inveja porque eu queria um dia ser chamado pra fazer um filme em que eu fico criticando o filme inteiro enquanto o filme tá acontecendo. Isso ia ser muito bom se acontecesse de verdade. Mas a Max obviamente não encontrou evidência criminosa nenhuma. E o irmão dela propõe que eles invadam o lugar onde o Mike tá trabalhando pra fazer ele ser demitido. E eles pedem $2.000 pra tia do Mike pra eles fazerem esse serviço. E é claro que ela não aceita, ela não é otária também. Ela fecha por $1.000. Como que alguém escreve um personagem assim? Por que essa mulher é desse jeito, cara? Tudo isso pra receber a merda de um auxílio. Na segunda noite, o Mike leva o cartaz de Nebraska pro trabalho dele pra ele ficar encarando e dormir. O cara tá levando a sério o trampo. Ele volta pro mesmo sonho de sempre, as crianças aparecem de novo. Ele tenta perguntar se elas viram o irmão dele, mas elas saem correndo. Aí o idiota sai correndo atrás da única criança que tem a porra de um gancho na mão. E obviamente a criança ataca ele com gancho. Porra, você é um maluco de 30 anos correndo atrás de uma criança, é claro que ela vai te atacar, cara. Tá na hora dos pais dessas crianças espancar ele agora. Aí uma policial chamada Vanessa toca a campainha do restaurante e quando o Mike atende ela nota que ele tá sangrando no braço naquele mesmo lugar onde ele foi atacado no sonho. Ela ajuda ele com um ferimento porque ela conhece o local e sabe onde fica o kit de primeiro socorro. E ela explica que o lugar fechou porque várias crianças começaram a desaparecer por ali. Então a gente já sabe do que era feito o bacon das pizzas. E a Vanessa aproveita pra ligar os animatronics pra mostrar pro Mike. Eles se apresentam como se fosse uma banda, só que a energia falha e o show acaba. O que não faz o menor sentido porque eles são movidos a bateria. Qual que é a lógica disso? O Mike vai embora e logo em seguida o irmão da Max junto com alguns capangas entram no local. Eles saem destruindo tudo e saqueando as coisas de valor. No caso, eles roubam aquelas moedinhas de níquel de fliperama. Sei lá por que caralhos eles acharam que isso vale alguma coisa. As pessoas desse filme têm um grande problema com finanças. Pelo menos o cara vai conseguir tocar várias músicas no Guitar Hero do Shop com essas fichas.
salsicha. Só que em determinado momento, os animatronics ganham vida e começam a atacar os invasores. E todos eles morrem. Eu acho isso muito absurdo, porque os bichos nem é rápido. Tirando o Foxy, que é um psicopata cheirado. Os caras tão com taco de beisebol, pé de cabra e morre pra um cupcake. Sem contar que tem um idiota que quando vê o Bonnie, ele derruba o pé de cabra no chão. A Max entra no restaurante pra ver o que tá acontecendo e ela encontra uma criança que pede pra ela seguir ela. Ela entra numa espécie de oficina e ela também morre, porque ela ficou com a cara na frente da boca do Fred. Então não sei muito bem se os animatronics são tão perigosos assim ou eles que são burros. A Vanessa vai até a casa do Mike avisar que o restaurante foi invadido e ela também diz que encontrou o remédio pra dormir que o Mike toma e pode acabar sobrando pra ele porque ele tá dormindo no trabalho e ele esqueceu de trancar a porta. Assim, esquecer de trancar a porta não tem nada a ver com ele dormir no trabalho. Mas como caralhos esse cara ainda tem um emprego? É só o segundo dia dele e ele falhou em fazer a única coisa que o cara pediu: não deixar que ninguém entre. Ele pede pra Vanessa caminhar com ele pra ele explicar por que ele dorme no trabalho e ele conta toda a história do sequestro do Garrett. A Vanessa entende o lado dele, mas ela diz pra ele não dormir mais no trabalho e joga fora o remédio dele no rio. Não é assim que descarta remédio, ô sua piranha! Você vai envenenar o rio inteiro, os peixes vai nascer tudo com microcefalia. Isso é literalmente um crime ambiental. Porra, policial é foda. Na terceira noite, o Mike tenta ligar pra Max pra ela vir cuidar da Abby, mas obviamente ela não atende, por motivos de estar morta. Então, ele não vê outra escolha a não ser levar a Abby pro trabalho dele, sendo que ele podia deixar a menina com a tia dele ao invés de levar ela pra um lugar que foi literalmente invadido naquele mesmo dia. Ele monta uma barraquinha pra ela dormir com ele ali na sala de segurança e ele vai limpar o lugar que ficou completamente detonado. Realmente não sei como ele não perdeu o emprego. Depois, indo contra tudo que a Vanessa disse, ele vai lá e dorme de novo pra voltar pra porcaria do sonho de sempre. O cara tem uma tia desgraçada tentando tirar a guarda da irmã dele e a única coisa que ele pode fazer pra isso não acontecer é manter o emprego dele. Aí o cara vai lá e dorme no mesmo dia que o local foi invadido, com a irmã dele do lado dele. No sonho ele encontra as crianças que agora ele sabe que são aquelas que desapareceram e ele pede pra elas ajudarem ele a encontrar o sequestrador do irmão e que ele vai dar qualquer coisa em troca. Só que ele acorda e escuta o grito da Abby. Ele sai correndo e encontra a irmã junto com os animatronics. Na verdade, ela não tava gritando por socorro, ela tava dando risada porque eles estavam fazendo cócega nela. Primeiro que não, isso não é risada de coceguinha, ela tava gritando por socorro. Segundo, como que esses bichos estavam fazendo cócega nela com esses dedos de linguiça? Parece uns rocambole. Ela apresenta os bichos um a um pro Mike, que fica completamente confuso e assustado dos bichos estarem se mexendo por conta própria. Porque se os bichos têm consciência, eles podem muito bem caguetar o Mike pro chefe dele, falando que ele tá dormindo no trabalho. Então depois dessa, o Mike até fala pra eles irem embora dali. Em casa, o Mike pega os desenhos da Abby e nota que ela sempre desenhou as crianças do sonho dele. E cada uma dessas crianças é um dos animatronics. A Abby diz que eles são fantasmas que possuíram os robôs. Essa é a primeira vez que eu vejo fantasma possuindo alguma coisa útil. Não é igual a Annabelle, que é a porcaria de uma boneca de pano. Você taca fogo, já era. Esses animatronics, sim, são 120 kg de puro ódio. O Mike, então, mostra um desenho que a Abby fez do Garrett sendo sequestrado. E pergunta pra ela como que ela sabe daquilo. Ela diz que foi o Fred que mostrou pra ela, mas eles não falam pra ela quem é o sequestrador. Eles só falam de um tal de coelho amarelo. O Mike então pede pra Abby tentar falar com os animatronics pra descobrir quem é o sequestrador. Na quarta noite, o Mike encontra a Vanessa dentro do restaurante e descobre que ela já sabia de tudo. E a desgraçada não avisou nada. E ela pede pro Mike parar de investigar sobre o irmão dele, porque é muito perigoso. Daí a Abby leva um puta choque da guitarra do Bonnie e quase vai de arrasto. A menina realmente é irmã do Pita mesmo. A Vanessa fala pro Mike nunca mais trazer a Abby pro restaurante ou ela vai atirar nele. Esse casal é perfeito. Um espanca o pai na frente do filho e a outra atira no irmão na frente da irmã. Casal bacana que manda a criança pra terapia bem cedo.
Então, na quinta noite, o Mike chama a tia dele pra cuidar da Abby. E a garota fica muito brava porque ela odeia a tia, mas acha que ela ia odiar mais ainda morrer. Então fica em casa, ô criança desgraçada. O Mike novamente compra o remédio dele pra dormir e volta pro mesmo sonho de sempre, ignorando completamente o que a Vanessa disse. Daí o menino loiro diz que o Mike não quer descobrir quem sequestrou o Garrett. Ele quer voltar pro passado e mudar o que aconteceu. E essas crianças podem fazer isso acontecer, mas em troca eles querem a Abby. E o Mike aceita entregar ela. O maluco tá doido pra perder a guarda da menina. Se não for pra tia dele, vai ser pra umas crianças mortas esquisitas. É tipo quando você sem querer causa o divórcio do seu professor de biologia e ainda faz ele perder a guarda dos filhos porque você esqueceu 2 kg de pó na lancheira do filho dele e 2 celulares roubados. É muito ruim quando isso acontece. Ué, quem são vocês? Enfim, o Mike pensa melhor e ele muda de ideia. Ele gosta da Abby, apesar dela ser uma criança esquisita que vê fantasma. Aí as crianças fantasma não gostam disso e começam a atacar ele ferozmente, até ele acordar preso numa cadeira. Daí uma máscara cheia de serra circular dentro dela começa a se aproximar do rosto do Mike. Mas ele consegue se soltar da cadeira e fugir de lá. E não é um pouco de loucura como esses bichos não conseguem matar um maluco que tava dormindo? Fizeram aula na escola do Voldemort que não consegue matar um bebê. Mas enfim, também não adianta muita coisa ele fugir, porque logo em seguida ele é pego pelo Foxy, que também não faz nada com ele. A Vanessa encontra o Mike no chão todo ferido e faz curativos nele. Enquanto isso, Fred visita a Abby na casa dela e chama ela pra brincar. O Mike acorda, conta pra Vanessa o que aconteceu e a Vanessa diz que eles querem transformar a Abby num animatrônico. Ela diz que as crianças que sumiram, na verdade, foram colocadas dentro do animatrônico pra polícia não encontrar. Assim, como que a polícia não conseguiu encontrar? Porque esses animatrônicos devia estar fedendo a cadáver. O policial é uma espécie, né, incompetente. E essas crianças não são más. O cara que matou elas controla elas. Ele se chama William Afton e é o pai da Vanessa. Enfim, o Mike sai correndo pra salvar a Abby. Ele dá um choque no Fred e no Bonnie, que desligam temporariamente. Ele também ataca a Chica com um taser, antes que essa galinha fudida pudesse colocar a Abby dentro do animatrônico. Enquanto eles fogem de lá, o animatronic Cupcake pega o Mike e ele diz pra Abby fugir de lá sozinha. E assim, se dentro de todo animatronic tem uma criança, o que tem dentro desse Cupcake? Uma chinchila? O Ratatouille? O Foxy começa a ir atrás da Abby e depois de se livrar do Cupcake, o Mike se depara com o coelho amarelo, o William Afton, que é o próprio orientador da agência de emprego. E o Mike fica maluco, porque esse cara fez algo extremamente imperdoável. Ele é furry. Aí ele também matou e sequestrou o Garrett. Daí a Vanessa salva a Abby do Foxy e atira no próprio pai dela. Mas isso não faz nem cócega porque ele tá de animatrônico. O Mike fala pra Abby que o coelho amarelo é mau e ele matou as crianças, só que elas não se lembram disso. Então a Abby começa a desenhar no meio de toda essa confusão. Pessoas morrendo e a criança ali sombreando a arte dela, limpando a line art, passando uma aquarela, maior paz. Daí o William apunhala a Vanessa, a própria filha dele, e a Abby pendura o desenho que ela fez na parede. É um desenho mostrando que o coelho amarelo é mau. Nisso os animatronics se lembram do que aconteceu e se viram contra o coelho amarelo. Daí o próprio traje do William começa a perfurar ele por dentro, porque o traje é tipo uma ratoeira. O Mike e a Abby fogem de lá, levando a Vanessa. Depois dessa, ele com certeza vai perder a guarda da menina. E no final, depois de tudo isso, a Abby ainda diz que tá com saudade dos animatronics e quer visitar eles. Eu, sinceramente, dava guarda pra tia que não sabe matemática básica. Mas até que esse filme tem uma lição valiosa, que muitas vezes a felicidade tá bem do seu lado.